Hoje nós vamos falar sobre as emoções no local de trabalho. O nosso local de trabalho ele pode ser um local e tanto para a gente treinar habilidades emocionais, para treinar a nossa própria regulação emocional. E o motivo é porque nós passamos boa parte do nosso dia lá. E o mais difícil, com pessoas que muitas vezes nós não escolhemos, com que têm crenças, criação, modos de comportamento totalmente diferentes dos nossos. Quando a gente não consegue regular as nossas emoções no local de trabalho, isso pode trazer muita infelicidade para a gente, além de diminuir a nossa chance de crescimento profissional. Agora pensa como que você fica antes de ir para o trabalho, nas pessoas que você encontra lá e no tempo. Então vamos lá, antes de ir para o trabalho. Começa pela manhã, ou seja, lá o horário que você costuma ir para o local de trabalho. Como que você se sente logo de manhã? Você fica animado com a ideia? Você tem vontade de cobrir a tua cabeça com cobertor, voltar a dormir e já sente aquela sensação ruim logo antes de ir ou até no domingo à noite, que é algo muito comum da ansiedade começar a aumentar no domingo à noite quando existe alguma insatisfação em relação ao trabalho. Quanto às pessoas, pense agora nas pessoas que você encontra todos os dias no seu trabalho. Você fica feliz quando você imagina esses encontros? Você fica neutro? Ou você fica mal, sente que está remoendo por dentro só de pensar em encontrar aquela pessoa e falar com ela, já tem uma sensação ruim? Agora o tempo. O tempo passa rápido quando você está no trabalho ou ele parece passar muito lento e você não vê a hora de chegar o horário de ir embora? Então, esses três fatores já te dão uma noção e uma ideia de como você tem se sentido, como estão as suas emoções em relação ao seu local de trabalho. E é importante a gente lembrar que isso pode expandir para o lado de fora. Às vezes, as emoções que a gente sente no trabalho vão para o nosso lar, vão para os nossos relacionamentos, vão para a nossa vida social. Então, para pensar. Quais sentimentos você está tendo no seu trabalho todos os dias? Os mais intensos? Satisfação, ânimo, alegria, calmo, neutro, ira, irritação, ansiedade, tristeza? Que sentimento você tem experimentado com mais frequência? Vamos trazer de novo para o nosso treinamento o gráfico das emoções. E vamos lembrar dos quadrantes coloridos. Em que quadrante você está quando você chega no seu local de trabalho? Para ilustrar, eu tenho aqui a historinha de uma mulher que vamos chamar de Renata. A Renata chegava no seu trabalho no quadrante amarelo, super animada, chegava antes de todo mundo, adiantava o seu trabalho, conseguia fazer muita coisa antes das pessoas começarem a chegar. Depois que as pessoas chegavam, ela já ia se desgastando com o relacionamento com os colegas. E ela chegava no amarelo e saía, terminava o dia no azul, que é um quadrante mais relacionado a baixa energia, tristeza, angústia, cansaço. Quando ela chegava em casa do trabalho, ela só queria ficar sozinha, isso todos os dias. E ela percebeu que estava prejudicando muito o seu relacionamento com o seu marido e com o seu filho, porque ela não conseguia nem escutar as pessoas fora do ambiente de trabalho, de tão exausta que ela estava. Então a Renata precisa pensar em estratégias para não sair de lá no azul todos os dias. Como a gente viu, ela chega bem no trabalho, ela gosta do trabalho, ela gosta da função. O problema está ali nos relacionamentos. Mais dificuldades a gente vai ter se a gente não souber regular nossas emoções nos relacionamentos. Porque todo contato que a gente tem com alguma pessoa tem emoção envolvida. Por mais que a gente pense que não tem emoção envolvida. Ali naquele ambiente é uma comunidade. Por exemplo, a pessoa te cumprimenta no corredor. Faz você ter uma ideia se ela gosta ou não de você, ou vice-versa. Muitas vezes nós influenciamos as emoções das pessoas e nós deixamos que elas influenciem a nossa emoção, até com linguagem não verbal. Um olhar diferente, uma testa franzida, um sorriso, tudo expressa, até a ausência de comunicação expressa e faz a gente ter pensamentos a respeito disso, uma interpretação que vai levar a uma emoção e a gente age de acordo com isso. Para o bem ou para o mal, você precisa aprender a lidar com isso, a lidar com esses dramas diários do seu trabalho. Por exemplo, um chefe que pratica bullying, que é grosseiro, é péssimo. Um colega de trabalho que é afetuoso, que é educado, que senta todo dia ali do teu lado, é ótimo ter por perto. Quando você ocupa uma posição de líder, é importante você se perguntar o tempo todo: eu estou gerando a emoção correta para que meu grupo, para que a minha equipe atinja os seus objetivos? E como que eu vou gerar a emoção correta nas pessoas? Isso é muito importante para a gente aprender, porque vamos concluir que nós geramos emoção e nós permitimos um certo contágio emocional com a emoção dos outros. Esse contágio emocional é algo muito estudado e as pesquisas elas dividem alguns grupos de trabalho com a mesma função, então o mesmo objetivo para vários grupos e equipes diferentes. No meio dessas equipes, eles colocam ali atores infiltrados. E cada ator vai trazer o grupo, vai tentar contagiar aquela equipe para um quadrante do gráfico das emoções. O vermelho, que é mais intenso, a energia está mais alta e mais desagradável, né? A ira, a tensão, a raiva, a ansiedade. O azul, onde a energia está mais baixa, porém é desagradável, tristeza, cansaço. O amarelo, onde a energia está mais alta e é mais agradável, uma euforia, motivação. E o verde, onde a energia é mais baixa, mas é mais agradável. Então, cada ator consegue trazer um membro daquela equipe para o patamar que ele deseja.
E foi percebido nessa pesquisa que as pessoas que iam para o azul ou para o vermelho, emoções desagradáveis do gráfico, elas tinham resultados piores na tarefa que foi dada inicialmente. Então daí a gente pode ver, eu sou influenciável sim, todos nós somos. E se a gente tem um mínimo de inteligência emocional, a gente consegue estar atento a essas influências e consegue agir para não ser influenciado, porque no dia a dia não tem atores ali falando, né, conscientemente, eu vou puxar esse fulano para o gráfico de baixo, para o azul, vou puxar essa pessoa ali para o vermelho, mas a gente encontra pessoas que, com o contato, a gente acaba indo, sendo arrastado para essa emoção da pessoa, que não é nossa naquele momento. Tem uma frase do David Caruso a respeito das emoções na liderança, que ele diz assim que é importante, é fundamental combinar a emoção com a tarefa. Como que é isso, combinar a emoção com a tarefa? Se eu tenho uma tarefa para fazer que exige de mim uma maior motivação, uma maior produtividade, para onde que eu tenho que ir no gráfico das emoções? Tem que ir para o amarelo. Não adianta eu ficar ali no verde para uma tarefa que exige ali uma criatividade maior, para uma tarefa que exige ali uma energia maior. Se eu tenho uma tarefa que exige uma concentração, uma serenidade, um foco, para onde que eu tenho que me procurar puxar a minha energia, puxar a minha emoção? Para o verde. Então, de acordo com essa pesquisa, concluiu que locais de trabalho emocionalmente inteligentes são diferenciados pelo modo como as pessoas se comportam e o comportamento é influenciado pela estrutura, por quem lidera ali, por quem fez as regras e continua fazendo as regras todos os dias. Então, é muito importante que as lideranças obtenham inteligência emocional. Porque se a pessoa que está liderando, se quem está no comando não emprega inteligência emocional para gerenciar outras pessoas, quem vai fazer isso? E você, que é liderado neste momento, se você funciona, se o teu funcionamento estrutural é de uma pessoa que neste momento está enfraquecida e qualquer emoção do outro te afeta, como que você vai chegar nos seus objetivos, cumprir as suas tarefas, fazer aquilo que você se propôs a fazer? Então, é muito importante a gente saber onde que a gente está, a gente saber que as pessoas influenciam a gente, o nosso estado emocional, e até onde a gente vai permitir, né? Isso sim é um trabalho focado. Então, se um colega está de péssimo humor do teu lado, é importante você identificar essa emoção nele, né? Essa pessoa está onde? Essa pessoa está no vermelho. Então, o que eu preciso fazer para não me contaminar com essa emoção? Eu vou focar ali onde eu estou, né? Eu vou focar na onde eu estou nesse gráfico. Eu vou fazer alguma coisa de regulação emocional, que seja uma respiração, que seja uma antecipação para conseguir trazer a minha emoção ou manter a minha emoção no lugar que eu quero. Então, o poder, ele é seu. Às vezes a gente sente que não tem poder, mas o poder está aí. O que acontece é que a gente não sabe como ativar isso. E é por isso que a gente está aqui aprendendo tudo isso. Então, volta todo dia lá na aula de regulação, na aula de expressão, para você entender que você consegue modificar as suas emoções e trazer você para um outro local desse gráfico. Então, nervosismo, né? É uma notícia que corre ali, por exemplo, no ambiente da empresa, que várias pessoas vão ser cortadas, né? Que ouviu-se um boato de que vai acontecer isso e isso. Isso, a gente já sente uma energia de nervosismo no ar. É a emoção de todo mundo que tá ali. E as pessoas estão expressando ela de uma forma não verbal. Elas expressam através do olhar, através do tom de voz, né? De uma forma mais verbal. Elas expressam através da face, da microexpressão facial. Então, quando a pessoa fala que tem uma nuvem de energia negativa pairando no ar, é a emoção da pessoa que tá ali observável. O teu cérebro, ele já pegou aquilo, já interpretou tudo muito rápido, né? Não é uma energia negativa que tá no ar, não. É a emoção das pessoas mesmo. Tem muita gente sentindo aquela emoção ali e tá saindo aquilo de alguma forma. Então, quando você consegue compreender essa emoção, quando você consegue dar um nome para ela, reconhecer que a outra pessoa tá sentindo aquilo, você tem uma escolha. Muitas vezes você pode ficar atento, né? No caso de uma ansiedade, de um nervosismo, você pode ficar atento, porque elas estão aí para nos ajudar, mas não significa que você tenha que perder o controle e trazer o teu foco tudo para aquilo. Porque, realmente, se tiver ocorrendo um corte ali, o que você pode fazer para impedir? Vai adiantar você gastar a tua energia com ansiedade? Quando eu falo isso, as pessoas não gostam. Tem gente que fica brava comigo. Né? Ah, mas você não tá no meu lugar, você não tá na minha pele para saber o que eu tô sentindo. Realmente eu não tô. Mas eu sei que preocupação, que ruminação, não serve para absolutamente nada. Isso só vai te gerar um desgaste mental, físico. Então é isso que eu sei, é isso que é comprovado. Então, você está se sentindo mal, né? Eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que é horrível que você está sentindo algo que é só seu ali, que você tem 1001 motivos para estar nervoso e às vezes até em pânico. Porém, pensa, essa emoção já chegou até mim, eu observei, eu vou analisar, eu vou expressar isso, eu vou regular isso, mas tem coisa que foge do meu controle porque é o incontrolável. O outro a gente não controla, né? Então eu vou fazer o que cabe a mim, preocupar não vai fazer com que eu faça mais coisas. Não vai fazer com que eu consiga mudar esse desfecho. Não é a preocupação que muda o desfecho, é a ação direcionada.
Então, vamos ter isso muito claro na nossa mente. Agora, vamos pensar nas palavras que as pessoas usam para falar como elas se sentem no trabalho. Algumas pessoas usam palavras como estressado, frustrado, sobrecarregado. Outras pessoas indicaram essa palavra, feliz, orgulhoso. Então, são emoções comumente encontradas nesses locais. E aí, essa mesma pesquisa perguntou para essas pessoas como vocês gostariam de se sentir? Empolgado, alegre, apreciado, apoiado, realizado, respeitado, inspirado. A palavra valorizado é uma palavra muito utilizada nas mulheres, principalmente por conta do contexto, né, das mulheres ocuparem atualmente cargos que antes eram só ocupados por homens, e tem uma desvalorização aí ainda presente. Quando a gente vê essas palavras que expressam o que as pessoas gostariam de sentir no trabalho, a gente vê as causas do esgotamento profissional, do burnout, né, que é uma doença, que é uma patologia, que está relacionada ao trabalho. Só para vocês terem uma noção, o que é o burnout, né? O esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. É quando a pessoa não consegue mais realizar o seu trabalho de forma adequada e a sensação é de que a bateria acabou. E foi observado nessas pessoas que sofreram o esgotamento profissional, que essas pessoas eram muito engajadas com o seu trabalho, ao contrário do que se pensava. Elas são pessoas muito comprometidas com o emprego, muito bons naquilo que eles fazem, e que acabam tendo mais responsabilidade, no sentido de pegar mais coisas para fazer e de aceitar mais atribuição. Então, pensa nisso. Essas pessoas que têm uma tendência a se esgotarem profissionalmente continuam a aceitar coisas e a aceitar atribuições mesmo que elas se sintam sobrecarregadas. Tem muita dificuldade de dizer não, não consigo, não posso, e com isso elas ficam emocionalmente, fisicamente exaustas, podem deprimir, ter problema de sono, ter problema de alimentação. Então é muito importante a gente valorizar as pausas, feriados, férias, finais de semana, para descansar. Então, isso é um ponto de suma importância na regulação emocional, né? O descanso, a pausa. Muitas pessoas trabalham aí por anos a fio sem tirar férias, né? Ou vendem suas férias. É claro que existe uma necessidade premente aí nisso, porém é importante entender que o nosso corpo, ele tem um limite. Muitas vezes o sono noturno não é capaz de reparar uma pessoa que está ali esgotada, exausta, emocionalmente abalada no seu ambiente de trabalho por meses ou anos a fio. Então não adianta pensar que o final de semana vai resolver, vai descansar, né, que vai zerar, não vai zerar, às vezes precisa de um tempo maior. E nós vemos isso nos afastamentos de trabalho. Muitas pessoas com esgotamento profissional têm que ficar um tempo afastado, isso faz parte do tratamento, porque esse afastamento maior, né, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, ajuda a pessoa a conseguir entrar em contato novamente com ela. Porque acontece muitas vezes com o trabalho, que pode acontecer no relacionamento tóxico e abusivo. O foco está justamente naquilo, e unicamente naquilo. A pessoa não tem vida além do trabalho. Então é muito importante focar em outras áreas. Volta um pouquinho nas nossas aulas, vai lá na roda da vida, na aula de ferramentas. Na roda da vida, nós temos lá a área profissional, mas é só uma parte. Tem as outras áreas também que são tão importantes quanto. Tem a área do emocional, a área do intelectual, a área da família, a área do lazer. Muita gente acha que lazer é bobeira, que lazer é algo dispensável, e não é. A roda da vida ali é um sinônimo de bem-estar. Não precisa, como eu digo lá, estar tudo muito bom. O relacionamento, família, lazer, social, não precisa, mas a maioria das áreas precisa estar acima da média para a gente conseguir sentir bem-estar. Então, se o teu foco está só no trabalho, a chance de você se esgotar mais rapidamente. Da mesma forma, quando seu foco está só no relacionamento e acontece alguma coisa dentro dessa relação, a chance de você desmoronar com isso é muito maior. E além das pausas, é muito importante para uma mentalidade mais relacionada à liderança e a empresas, incentivar as pessoas a falarem quando elas se sentirem injustiçadas, pressionadas, sobrecarregadas, liberdade para expressar, tanto de modo positivo quanto de modo negativo. Isso tem que fazer parte da experiência cotidiana. Se a gente está num trabalho que é emocionalmente inteligente, os conflitos, os problemas são administráveis. Se nós não estamos num trabalho onde é possível expressar as emoções, tudo vira uma bagunça e uma dificuldade muito grande. Então, líderes e gestores precisam ser emocionalmente inteligentes para conseguir ter uma melhor produtividade e bem-estar no seu local de trabalho. É importante a gente ter em mente uma coisa, que um chefe, um gestor emocionalmente inteligente não significa que tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa passiva, não é nada disso. A pessoa muitas vezes tem que utilizar essas habilidades para tomar decisões difíceis. Não é apenas você oferecer conforto e simpatia para as pessoas. Às vezes você tem que fornecer um feedback difícil para a pessoa, né? Você tem que apontar ali algo que está disfuncional, que está em desacordo, e até para isso você tem que saber falar com as pessoas. Você pode falar qualquer coisa para as pessoas. Depende da forma como você fala. Se você fala de uma forma agressiva, vai ser recebido com reatividade, na maioria das pessoas. Se você fala de uma forma que não deixa de ser clara, mas de uma forma empática, não estou falando simpática, é empática, né? Se colocando no lugar do outro, isso
torna-se algo muito melhor, né? Vocês já devem ter experiência com isso, né? Quantas vezes vocês receberam um feedback e o mais difícil não foi lidar com aquilo que a pessoa falou que você não fez tão bem ou que você fez de forma errada. O mais difícil foi você lidar com um tom de voz, com agressividade, com aquilo que a pessoa te passou emocionalmente. Então, todos nós, temos dificuldade de lidar com o feedback negativo. É algo que nós precisamos aprender e que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, né? Só que por que a gente tem dificuldade de lidar com o feedback negativo? Porque é aquela velha história que eu repito muito aqui. Nós achamos que um comportamento, nós achamos que uma ação, ela significa tudo sobre nós. E aí vem culpa, vem sentimento de vergonha, vem autocompaixão no pé, autocrítica lá em cima. Então, por isso que nós temos dificuldade de lidar com feedback negativo, porque nós não encaramos isso como algo para o nosso crescimento. Nós encaramos como algo que é nosso, ou seja, eu fiz isso, eu sou péssima profissional. Não significa isso. Significa que você teve ali comportamentos, que você teve desafios e que você não saiu tão bem dessa vez. Mas o que pode ser feito para melhorar isso? O que dá para fazer? Quais são as estratégias? Porque uma pessoa te dá um feedback negativo e não sugere nada para você também, né? Então, por isso que é importante a liderança ter essas habilidades, para te oferecer alguma coisa além daquele feedback negativo, além da crítica. Porque aí sim, você vai conseguir crescer e evoluir nesse trabalho. Então, para criar um local de trabalho bem sucedido, um local de trabalho criativo, exige habilidade emocional. E as coisas vão dar errado. Tanto se você é líder, quanto se você é liderado. As coisas vão dar errado em algum momento, ou em vários momentos, é inevitável. Como que você lida com isso? É o que vai ser a chave aí. Então, muitas vezes, os funcionários, eles têm medo de falar. Muitas vezes, as pessoas em locais de trabalho podem ser forçadas a fazer algo que não condiz com a ética delas. Essas pessoas que estão em trabalhos com esse nível de toxicidade emocional têm mais chance de faltar ao trabalho, mais intenção de deixar o emprego e pagam mais em saúde mental. Uma coisa que atrapalha muito o funcionamento das instituições é a rotatividade. Sempre uma pessoa diferente, né? Isso é ruim. Tem que treinar novas pessoas, é um desgaste para qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo, desde loja, fábricas, né? Desde indústrias maiores. A rotatividade é um problema. Então, por que existe essa alta rotatividade? É importante pensar nisso. Tem uma frase que diz que as pessoas não largam empregos, elas largam chefes ruins. Então começa a pensar sobre isso, pensar sobre o seu local de trabalho, pensar se há algo que está no seu poder fazer para modificar a sua regulação emocional. Se é um trabalho que você gosta, né? Se você se sente bem ao ir, mas ao longo do dia as relações interpessoais ali vão te desgastando. Se é um trabalho que você não gosta, que você não vê a hora de ir embora para casa, começa a pensar em todas essas questões, porque você precisa lidar com elas. E eu não te trago respostas, eu te trago mais perguntas do que respostas. As respostas você vai recebendo ao longo do tempo da sua própria mente, da sua própria análise, porque essa jornada ela é sua, ela não é minha. É você que vai receber as suas respostas, mas para receber resposta tem que fazer pergunta. Desde a primeira aula, né, eu falei para vocês no módulo 2, vamos fazer perguntas, né? Como você está se sentindo? Pergunta para você mesmo, por que você está se sentindo assim? Né? Pode ser que a resposta não venha de uma vez, não venha muito rápido, mas ela vem.